Apocalipse, capítulo 1, os versículos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 1, os versículos de 1 a 7, nos diz a palavra de Deus. Eu chamo a sua atenção neste momento. Apocalipse, capítulo 1, os versículos de 1 a 7. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz, irmãos, neste versículo 5, a palavra afirma, falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, e olhando e falando sobre ele. A palavra de Deus nos diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar a todos que possam, desejam, quero convidá-los a ficarem de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos convidar as professoras do departamento infantil à frente com as crianças. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar os olhinhos para falarmos com o Papai do Céu, todo mundo em silêncio, olhinho fechado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque podemos bendizer, e tudo isso por tua graça, podemos adorar aquele que é o soberano Rei, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho unigênito. Nós te adoramos por tudo que Ele fez por nós, pelo Rei que Ele é, pelo seu reinado, por suas características. Te louvamos por tão grande amor que Ele teve para com os seus súditos, para com cada um de nós, conquistados pelo teu grande amor. Nós te bendizemos, te exaltamos e clamamos a tua bênção neste momento, de forma que possamos compreender a tua palavra escrita. Que o Senhor fale ao nosso coração,
Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos corações. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós como súditos do Senhor, do Teu Filho Jesus. Que possamos aprender a sermos fiéis a Ele. Ele que é o nosso soberano Rei. Nós te oramos assim, Pai. E nós o fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o soberano Rei, é o Rei dos Reis, conforme a Tua palavra nos ensina. Em nome dele nós te oramos e te agradecemos por tudo, Pai, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar-vos. Irmãos do coro da igreja, como as crianças passarem, se desejarem ficar aqui na bancada para lugar. Louvores tão belos e ele merece todo esse louvor. Eu queria começar colocando uma projeção e chamando sua atenção para ela. Pessoas que visitam túmulos, e que vão muitas vezes para homenagear. Recebi pelo zap e achei muito interessante. E rapidamente, olhando assim, eu fiquei um tanto, se às vezes eu demoro um pouquinho, não tenho a inteligência que os sábios têm, e fiquei pensando um pouco até que a ficha caiu. Tantos túmulos, tantos nomes, de pessoas muitas vezes tão famosas, conhecidas, pessoas que são lembradas, mas nós não temos o túmulo de Cristo. Há um lugar que dizem, que falam, mas ninguém pode garantir e atestar com todas as letras, de fato foi aqui que Jesus foi colocado, que o seu corpo foi colocado. Não, nosso rei não tem um túmulo ao qual possamos nos referir como a referência do lugar onde o seu corpo foi colocado. E que bom! Veja só, ainda em dúvida, há tanta romaria, há tantos passeios, há tantas buscas, há tanto comércio em torno disso tudo. Imagina se tivesse toda a certeza que seria ali. Apocalipse é um livro fantástico e uma carta fantástica, é um livro fantástico do Novo Testamento. Impressionante. Impressiona e é alvo de tantos estudiosos. No grego, Apocalipse significa revelação, e literalmente é tirar o véu para que as pessoas pudessem então compreender. Foi escrito por João, apóstolo amado, discípulo amado, filho de Zebedeu, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João, que leva o seu nome, e as epístolas de João, aquelas pequenas epístolas. Foi esse mesmo João que escreveu Apocalipse. Terminou os seus dias, muito possivelmente, na cidade de Éfeso, chamando aos cristãos de filhinhos amados. Conhecido como apóstolo amado, era um apóstolo do amor, que amava e deu tanta ênfase à questão do amor. Muito possivelmente tem escrito Apocalipse já no final dos anos 90, muito possivelmente no final do primeiro século. Escreveu numa época em que o imperador era Domiciano, ninguém menos do que esse homem terrível, tão terrível que foi chamado na história de Segundo Nero. E para você ter uma ideia, e é muito importante que eu coloque isso no início dessa palavra, porque nós terminamos de ouvir uma cantata sobre o soberano rei, e esse Domiciano foi um imperador que, não satisfazendo com o culto aos imperadores que já era feito aos outros imperadores que o antecederam, Domiciano exigiu ser chamado de Senhor e Deus. Ele exigiu que o Império Romano o tratasse como Senhor e Deus. Foi nesta época, irmãos, que João, neste período de Domiciano como imperador, que João foi exilado, jogado na ilha de Patmos como um prisioneiro, e lá ficou. Era uma ilha, ainda existe hoje no Mediterrâneo, era uma ilha para onde o Império Romano levava os presos mais perigosos, e João, então, como líder da igreja, foi entendido desta forma, e foi colocado lá.
Foi lá que ele teve essa revelação, como aqui ele coloca logo no início, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu a Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ou seja, João teve uma preocupação de dizer: olha, o que eu estou falando das coisas que irão acontecer ainda, parte naquela primeira geração, e que essas coisas ainda aconteceriam até o final dos tempos. João fez questão de dizer: foi Deus Pai que então revela ao Senhor Jesus Cristo, o Filho, e então Jesus traz esta revelação por meio de um anjo para João, para que ele pudesse então passar à igreja, para todas as igrejas, e neste caso aqui, todas as igrejas simbolizadas neste número de plenitude, de perfeição, que é o número 7, as 7 igrejas da Ásia, mas com aplicação ainda hoje para as nossas vidas. Toda a Trindade estava envolvida na mensagem do Apocalipse. Perceba bem no versículo 4, quando João diz: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Então João diz, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele está falando aqui de Deus Pai. Ele está usando aquela expressão lá do Êxodo: eu sou o que sou. Quando Moisés perguntou: Senhor, eu vou dizer, eu estou aqui em nome de quem? Você vai dizer isso, Moisés: eu sou, foi quem me enviou. E você dirá: eu sou, me enviou. Eu sou. Isto resume a ideia filosófica mais profunda de todo ser. Aquele que é, que era, que é e que há de vir. É Deus Pai quem está falando. Mas não é só Deus Pai. A Bíblia diz também no versículo 4, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. E novamente aparece o número 7 como este número de perfeição. E os 7 espíritos, então, é uma referência à pessoa do Espírito Santo, ao Espírito de Deus que é santo, assim como é descrito lá em Apocalipse 4, versículo 5. Mas não para aí. A Bíblia vai dizer então no versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus é retratado aqui, irmãos, por João como a fiel testemunha, a principal testemunha do Evangelho, da mensagem do Evangelho. O seu martírio, a sua morte, não calou a mensagem do Evangelho. Se diz no direito que a testemunha é a prostituta do direito. Com Jesus é diferente. Ele é a testemunha fiel. E é Ele mesmo quem diz: eu sou o caminho, eu sou a vida, mas Ele diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade de Deus. E deixou confuso até Pilatos: o que é a verdade? O que é a verdade? Deixou confuso a Pilatos: és tu, rei dos judeus? Dize-me, és tu mesmo? Pilatos queria ouvir da boca de Jesus, e Jesus então olha para ele e diz: tu dizes, deixando Pilatos ainda mais confuso. Mas a Bíblia diz não só que Jesus é a fiel testemunha. Se você observar no texto, no versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, a Bíblia diz: o primogênito dos mortos, aquele que é o soberano rei. Ele não é só a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos. Ele é chamado de as primícias dos que dormem, e isso primogênito porque ele foi o primeiro a receber um corpo celestial glorificado. Os outros ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Se você observar bem, como por exemplo Lázaro, ele foi ressurreto pelo poder e pela palavra do Senhor Jesus Cristo, mas ele voltou a morrer. O filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou, mas posteriormente ele voltou a morrer. A filha de Jairo, Jesus ressuscitou, mas ela também voltou a morrer. Mas Jesus não. Quando ele ressuscitou, ele não voltou primeiro, não voltou mais para o seu corpo antigo. Ele recebeu um corpo glorificado, santo, puro, sem nenhum defeito. E ele então foi ressurreto, ressuscitou, para não mais morrer. E aí sim, podemos aguardar
a sua vida, enquanto que todos os outros voltarão a morrer, Jesus não. E então João vai terminar essa descrição sobre a pessoa de Jesus, dizendo não só que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, mas também que ele é o soberano dos reis da terra. Está aí no texto que você leu de Apocalipse. É sempre bom quando pensarmos quem é Jesus, quem nós estamos celebrando nesta Páscoa. Nós podemos parar e pensar: Jesus, ele é a fiel testemunha. Jesus, ele é o primogênito dos mortos, então a promessa de ressurreição para as nossas vidas. E Jesus é também o soberano dos reis da terra. Temos que nos perguntar. Você precisa perguntar: quem é Jesus que você diz crer? Quem é este Jesus, soberano rei? E eu perguntaria: você o conhece? Você o ama? Você o segue? Você o serve? Como nós o seguimos? Como nós o servimos? Jesus, Filho de Deus, ele veio à terra, ele veio por meio de uma linhagem real. Não obstante tamanha humildade, o rei que nasceu numa manjedoura, não nos palácios, não tinha lugar para a sua família, teve que ir para uma estrebaria onde ficavam os animais. Não nasceu num berço de ouro, mas nasceu ali onde os animais se alimentavam, e no meio dos animais. Não havia um quarto luxuoso, não. Mas é este Jesus que a Bíblia mostra a sua linhagem real. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, e o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Mateus capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E então Mateus começa a registrar a linhagem como a árvore genealógica de Jesus. Veja, Mateus não começa dizendo: aqui é o livro da genealogia de Jesus, e aí ele não diz: olha, ele é filho de Adão. Não, ele nem começa por Adão. Ele não começa para dizer filho de José e Maria. Não. Filho de Maria. Não. Ele vai parar e ele vai dizer: Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus vai lembrar: Jesus veio de uma linhagem real. Jesus é o Cristo, ele é o prometido rei e libertador que os judeus tanto esperavam. Mateus capítulo 2, versículo 2, você vai lembrar bem aquela passagem em que os magos do Oriente procuraram os estudiosos lá em Jerusalém. Os magos do Oriente chegaram a Jerusalém e a pergunta deles era crucial: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Isso abalou Herodes. Que história é essa? Esse rei nasceu? Esse menino que vai ser rei nasceu? Que história é essa? E Herodes, na sua conhecida brutalidade e violência, mandou matar então todas as crianças até 2 anos, porque neste tempo que os magos foram a Jerusalém, muito possivelmente Jesus já estaria com algo em torno de pelo menos 1 ano de idade. Então Herodes, para não ter nenhuma dúvida, manda matar todas as crianças até 2 anos do sexo masculino. Foi Jesus quem contou parábolas para ilustrar os valores do reino, ele que é o soberano rei. Foi Jesus quem falou do reino na oração do Pai Nosso. Você já parou para pensar o que nós oramos? Pai nosso que estás o quê? No céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. E vai terminar Jesus dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Na sua oração estava o rei, era o rei ensinando-nos a orar e a pedir o reino de Deus.
Foi Jesus quem disse em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Era o rei nos ensinando a orar. Na instituição da ceia com os apóstolos, ceia que nós celebramos hoje pela manhã, Jesus vai dizer aos seus discípulos: não beberei mais do fruto desta videira, da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus então fala do reino do Pai dele, e deste reino, e sobre todos os outros reis da terra, Jesus é o soberano rei. Mas você já parou para pensar como Jesus foi tratado como rei? Eu convido você a abrir em Mateus capítulo 27, aquele que tanto nos ensinou sobre o reino de Deus. Horrores passou nas mãos dos homens, por mim e por você. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 26. Mateus 27, a partir do versículo 26. Depois de todo o diálogo com Pilatos, mais um monólogo do que propriamente um diálogo, todas as tentativas de Pilatos para arrancar declarações de Jesus. Mateus 27, versículo 26, a Bíblia diz: então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus 27, 26. Agora preste atenção o que diz a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Quero pedir que você ainda deixe aberto este capítulo. Você já parou para pensar quanta zombaria o soberano rei sofreu? Um manto dos próprios soldados, escarlate, de cor púrpura, escura, colocado como se fosse ali o manto de um rei. Uma coroa, mas não de ouro. Uma coroa de espinhos, colocada na sua cabeça. E um caniço dado a ele como se fosse um cetro de ouro. Não, um caniço. E esse caniço depois foi tirado da sua mão, para que fosse ele ferido, batesse com esse caniço na sua cabeça. E outro texto dos evangelhos diz que alguns soldados então diziam: profetiza-nos, dize-nos, quem te bateu? Já tão ferido de todos os chicotes, agora era zombado pelos soldados. Se você olhar a partir do versículo 33 deste mesmo capítulo 27, o rei é ultrajado por homens do seu próprio povo. Mateus 27, 33 nos diz: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardaram. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Em outro dos evangelhos, os fariseus, líderes, disseram: não deixes assim, Pilatos, coloca lá, ele diz ser o rei. E então Pilatos diz: o que está, já está feito, não vai ser tirado.
Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando, balançando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Que coisa triste, irmãos. Como muitas vezes nós temos que parar, observar e sofrer também um pouco. Pensar, sofrer quando pensamos em todo o sofrimento que Jesus passou por mim e por você. Mas o Senhor Jesus é mais do que o Rei dos Judeus. Ele não é só o Rei de judeus que foram conquistados na cruz e que passaram a crer nele, como um deles e talvez o maior de todos os perseguidores, Saulo, que passou a ser chamado de Paulo. Jesus é mais que o Rei de Israel, que é o sentido da palavra Messias, e os judeus o esperavam. E a acusação contra os cristãos era exatamente essa. Os cristãos não adoravam aos deuses romanos, aos deuses gregos, e não adoravam ao imperador, só ao Rei Jesus. E era isso que eles se apegavam na época, para acusar os cristãos, dizer: eles não adoram o imperador, eles não adoram os nossos deuses, eles adoram a um Deus chamado Jesus. E os romanos e judeus se voltaram, uniram-se e se voltaram em perseguição aos cristãos. Mas que coisa maravilhosa, Paulo diz, e se você puder abrir lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 17, que texto maravilhoso. E maravilhoso porque, se você pensar que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo e escrito por um dos maiores perseguidores da igreja, Paulo, Paulo agora quem dá esse testemunho maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 1, agora convertido, crendo no Senhor Jesus, entendendo que aquele que fora crucificado, não foi crucificado pelos seus próprios pecados, mas ele se fez maldito e ele levou o meu e o seu pecado, como levou o pecado do apóstolo Paulo. Paulo agora quem diz no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 16 e 17. Paulo diz: mas por esta mesma razão, depois de falar de si mesmo, de quanto erro Paulo cometeu, Paulo diz nesse versículo 16: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal dos pecadores, é a ideia que Paulo traz aqui, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, uma paciência tremenda para alcançar o coração de Paulo. E servisse eu, Paulo, de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo diz: eu fui feito um modelo, um exemplo, porque Jesus conquistou meu coração. Não há coração que ele não possa conquistar. Não há coração que ele não possa bater e abrir, quando esta é a sua vontade e o plano de Deus eterno, desde a eternidade. E então no versículo 17, Paulo irrompe em louvor ao Senhor. Assim, ao Rei eterno, a Jesus, imortal, invisível, Paulo chama Jesus de Deus. Ele diz: Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que louvor tremendo. Paulo fala inspirado pelo Espírito dele já. Ele é o Rei eterno, diz Paulo. Ele é invisível, os olhos humanos não podem ver se ele não se revelar. Ele é Deus. Jesus é Deus e não há outro. É Deus único, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele, Jesus, é Deus. A ele então seja a honra e a glória pelos séculos
dos servos. É Paulo quem, no final desta epístola de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, Paulo então vai dizer sobre Jesus. 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, diz Paulo se referindo a Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu esta luz inacessível, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Jesus, Paulo chama Jesus Cristo de bendito e único soberano. Ele não é maldito porque levou os nossos pecados na cruz do Calvário, porque o que o fez maldito foram os nossos pecados. Ele não se fez maldito porque ele era maldito e pecador, como diz o texto lá de Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por causa do meu e do seu pecado. Mas aquele que Paulo diz então aqui que é o único soberano, Paulo diz, ele é bendito, porque ele levou o meu e o seu pecado sobre a cruz. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é o que Paulo diz. Ele é bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o único que possui imortalidade. Por isso nós adoramos o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não adoramos nenhum daqueles que estão ali mencionados como líderes, como pessoas famosas. Nós adoramos ao único que é bendito e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único soberano. Esse que é adorado em Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4. São dois versículos que nós cantamos, vez por outra, cantamos em louvores na igreja. Texto que está na própria palavra de Deus. Apocalipse 15, versículos 3 e 4, e que é uma alusão àquela vitória do povo de Israel, lá aquele cântico de Moisés, de Êxodo 15, quando o povo foi vitorioso e passou e atravessou o Mar Vermelho. Apocalipse 15, 3 e 4, a palavra de Deus nos diz, o mesmo João que falou lá no capítulo 1, a Bíblia diz agora que ele tem uma visão maravilhosa, e nesse versículo 3 ele diz, e entoavam o cântico de Moisés, Apocalipse 15, 3 e 4, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Lembra do canto? Grandes são as tuas obras. Agora você diz, puxa, o que eu estava cantando está na Bíblia. Sim, e aqui Jesus é chamado de o Rei das nações. Quem não te glorificará, Senhor? Tu és o Rei das nações. Se você passar mais adiante, no capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14, nos fala da vitória do Cordeiro. Apocalipse capítulo 17, versículo 14, pelejarão eles contra o Cordeiro. Apocalipse 17, 14. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Essa é a vitória do Cordeiro, que é partilhada com aqueles que são chamados,
que são eleitos, e porque Deus tem plano na vida deles, e os chamou, e os elegeu, eles são fiéis. É a vitória do povo de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro, que é o Senhor dos senhores, e é o Rei dos reis. É este Cordeiro vitorioso, e é a este Cordeiro que nós adoramos. Vá adiante um pouco mais, Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Apocalipse 19, a partir do versículo 11. João vai caminhando para o término do livro de Apocalipse. E João tem outra visão extraordinária. Em meio a tanta perseguição, exilado, prisioneiro na ilha de Patmos, poderia estar pensando que tudo havia acabado, que a igreja estava derrotada. Não, ali estava um testemunho firme e fiel da fé no Senhor Jesus Cristo. Deus dá a João uma visão extraordinária. E veja bem, João não morreu em Patmos. João voltou, foi liberto pela graça de Deus para voltar para o meio da igreja e para morrer não como prisioneiro, mas para testemunhar de coisas grandiosas como estas visões do Apocalipse. João então diz lá no versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro, se refere aqui a Jesus, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Tudo se referindo a Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Não mais o caniço dado pelos soldados, não mais o manto dado pelos soldados, não. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção no versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. Que coisa tremenda e maravilhosa. Que visão gloriosa do Senhor Jesus Cristo, vencedor, e com a sua igreja. O que louvamos e cantamos aqui, às vezes até sem ter ensaiado, só cantei um pouquinho baixinho para não atrapalhar e não desorientar o coro da igreja. Mas que louvores belos para declarar ao Senhor aquilo que a sua palavra declara que Ele é. É o cavaleiro fiel e verdadeiro, ele é a testemunha verdadeira. O manto tinto de sangue, o seu sangue foi derramado. O seu nome é o Verbo de Deus. Da sua boca sai a espada afiada, porque ele é a palavra de Deus para julgar as nações que se levantaram contra ele. E no seu manto e na sua coxa o nome está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é que isso tem a ver comigo e você hoje? Eu quero trazer uma aplicação bem prática. Para eles do primeiro século, parecia que Roma era quem governava com poder soberano, sem rivais. Muitos cristãos morreram e não viram a derrocada do Império Romano. Talvez pensaram, depois que Jesus subiu aos céus, olha que o texto de Atos que nós lemos logo no começo, capítulo 1, os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai ser o tempo que tu restaures o poder a Israel? Senhor, quando é que a gente vai acabar com esse império? Não é possível. Esse império de homens ímpios que se rebelam contra o Deus verdadeiro. Senhor, quando é que tu vais restaurar o poder de Israel? E Jesus diz: olha, não compete a vocês saber o tempo que o Pai determinou pela exclusiva autoridade dele. É o tempo dele. Jesus sabia o quanto os discípulos estavam sofrendo.
O Senhor Jesus, como soberano dos reis da terra, como rei dos reis, ele sabe, irmãos, quantos cristãos estão sofrendo, quantos foram mortos pelo Estado Islâmico, quantos estão sendo mortos nas Filipinas, quantos estão sendo mortos em vários locais do mundo. Deus sabe de todas as coisas. Mas Jesus traz uma palavra de esperança e a firme convicção de que a igreja será com ele vitoriosa. A morte já foi vencida, então não adianta matar cristãos, podem fazê-lo, só se Deus permitir, e eles servirão de testemunhas, para que nós que temos tanta liberdade de viver o Evangelho, a gente pare de dar desculpas, e a gente assuma a nossa posição como súditos do rei. Nós não estamos servindo ao reizinho qualquer, nós não estamos servindo a um presidentezinho qualquer, não, nós estamos servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós devemos o respeito e a obediência às nossas autoridades, como a palavra de Deus nos fala, mas nós não podemos nos perder na nossa caminhada histórica e perdermos de vista que este mundo não é o fim das nossas vidas, e não podemos perder de vista a quem nós servimos. Os cristãos do primeiro século poderiam ser tentados a pensar que Roma era um poder absoluto. Não. Para nós hoje podemos ser tentados a pensar que governos humanos, que tragédias e catástrofes são o nosso fim. Mas nós nunca devemos esquecer o que João, inspirado pelo Espírito Santo, através da mensagem do Apocalipse, como lemos no capítulo 1, dos versículos de 1 a 7, o que ele nos ensina é que atrás de qualquer autoridade política humana encontra-se a soberania daquele que de fato governa os reis da terra, apesar de não ser visto, apesar de muitas vezes ser zombado. E eu e você, nós temos que pensar como nós temos vivido. Não são presidentes, não são reis, não são ditadores, não são deputados federais, estaduais, vereadores, não são estas autoridades que dão a palavra final. A palavra final está com aquele que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E como cristãos, nós só devemos nos curvar diante dele, do Senhor Jesus Cristo, o soberano dele. Vamos obedecer e respeitar as nossas autoridades enquanto elas não forem literalmente e visivelmente contrárias à palavra de Deus. Vamos respeitá-las, sim, mas vamos também declarar que a nossa obediência maior, culto nem se fala, é unicamente aquele que é o soberano rei. Alexandre o Grande é uma história simples, mas com uma lição tão profunda. Pegaram um soldado, talvez que vocês, quem sabe você já tenha ouvido falar sobre essa história, ou lido. Pegaram um soldado desertor e o levaram até ele. E então Alexandre o Grande o encara e pergunta a ele: como tu te chamas? E o soldado desertor, que havia abandonado o exército em batalha, ele olha para Alexandre o Grande e diz: Alexandre. O nome do imperador, o nome de Alexandre, o mesmo nome. E Alexandre o Grande olha para ele e diz: ou mudas de atitude, ou mudas de nome. Ou você muda a atitude, ou não use o meu nome. E olhando para esse texto, eu fiquei pensando: meu Deus, que exemplo simples e profundo para nós que nos dizemos cristãos, para nós que levamos o nome de Jesus. Já parou para pensar se Jesus olhasse então para nós e dissesse: ou mudas de atitude, ou não diga que você é cristão? Ele é o soberano rei, e ele prometeu voltar para buscar os seus súditos, os seus discípulos. E eu quero terminar convidando você a voltar ao capítulo 1, o versículo 5.
aquele que é o soberano rei, prometeu voltar para buscar os seus súditos, os seus discípulos. A palavra de Deus nos diz, neste versículo 5, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então a palavra agora nos diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que louvor tremendo da igreja. João então vai dizer aqui: aquele, para aquele, a acaciar, aquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou. E a ideia de libertar aqui é pagar. Ele nos livrou, mas não é uma liberdade qualquer, ele pagou o preço. Essa é a ideia do termo libertar aqui no grego. Pelo seu sangue nos libertou, ele pagou pelos nossos pecados, e ele nos constituiu reino. Nós somos reino de Deus, somos súditos desse reino, fazemos parte desse reino. Nos constituiu sacerdotes para o seu Deus e Pai. João vai dizer: a ele seja a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que louvor maravilhoso. Mas eu não poderia parar aqui. Vai ter um lamento triste no final de todas as coisas, no final de todos os tempos. E ele está aí no versículo 7 que você tem: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Ele vem com as nuvens. Foi isso que os dois varões disseram aos discípulos lá em Atos: por que estáis assim tão abismados? Assim como viste subir entre as nuvens, ele virá. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até aqueles que o traspassaram, até aqueles que foram contra a sua vida, até aqueles que o fizeram sofrer tanto. Sim, esses também vão ver a vinda do Senhor Jesus Cristo. E então a palavra nos diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Há uma diferença entre louvor. Quem louva aqui no Apocalipse é quem foi lavado e comprado no sangue de Jesus, é quem creu no Senhor Jesus Cristo, e porque creu chegou até o extremo de dar a sua própria vida. E há algo aqui, eu não sei o futuro, e às vezes as pessoas dizem assim: mas pastor, não está sendo muito trágico não? Trágico? Ou será que você não acompanha os noticiários? Você acha que não há cristãos morrendo pelo mundo? E literalmente, porque se dizem e testemunham e não negam ao Senhor Jesus Cristo. Se é verdade o que a tradição diz, que Pedro, sendo levado para ser crucificado, disse para a sua esposa: lembra-te do Senhor. Como quer dizer, não o negues, não faça o que eu fiz. Não, eu agora estou sendo levado para ser crucificado, como eu disse que estava pronto, mas naquele tempo eu não estava pronto. Hoje sim eu estou, o Senhor trabalhou a minha vida, hoje eu posso dizer: eu estou pronto a dar a minha vida por amor a Jesus. Quantos cristãos que estão sendo trucidados
e às vezes estão sendo tentados a negar a sua fé, sob a ameaça de que, não assim fazendo, estes perseguidores inimigos dizem então ao marido que vai tirar a vida da esposa, dizem então a um pai que vai tirar a vida dos seus filhos. E o que você faria? E o que você faria? Você negaria a Jesus? Eu peço a Deus que Ele tenha misericórdia de mim, e que, se isso fosse preciso, que Ele me desse força, e que filhas e esposas não entendessem não ter amor, mas que elas pudessem entender: o nosso pai e o meu esposo nos ensinou a vida toda, não o que ele pensava, mas o que a Bíblia ensina, o que o próprio Jesus falou. É preciso amar mais a Deus do que a pai, mãe, esposa, filhos. Quem não aborrecer, e a ideia de aborrecer ali não é você ser um chato para com essas pessoas, mas é quem não amar menos a pai, mãe, esposa, filhos. Esse aí não é digno do Senhor Jesus. Como nós precisamos, como nós nos vendemos por tão menos de 30 moedas. Que o Senhor nos dê graça, para que nós sejamos testemunhas fiéis, a começar até o fim da vida, nunca negar o nome do Senhor Jesus Cristo. Possamos a Ele dar todo louvor e toda glória, como está no versículo 5 e 6. E que eu e você, nós não sejamos contados entre aqueles que vão lamentar a vinda do Senhor Jesus Cristo. De que lado você vai estar? Da igreja de Jesus, que louva aquele que é o Rei dos Reis e soberano Rei? Ou você vai estar do lado das tribos e nações, que mesmo sabendo sobre a existência de Jesus, não creram nele? Mesmo tendo tantas evidências, tantos testemunhos, tantas pregações, tantas cantadas, tantos cultos, tanta proclamação do Evangelho, não creram. Tribos e nações que lamentarão uma eterna condenação, e naquele dia não haverá mais como passar para o outro lado. Conta-se que numa guerra, onde cristãos lutavam contra ímpios, o soldado, percebendo o seu comandante aflito, angustiado com a batalha, conta-se que nessa guerra o soldado parou perto do comandante, querendo dar uma palavra de estímulo, e sendo o soldado, ambos, e o comandante cristãos, o soldado teria dito para o seu comandante: comandante, não tenha medo, a vitória está sempre do lado de Deus. Não tenha medo, a vitória está sempre do lado de Deus. O comandante cristão olhou para o jovem soldado, agradeceu e disse então a ele, de que a vitória está sempre do lado de Deus. Eu não tenho e nunca tive dúvida. A minha dúvida é se nós estamos do lado de Deus. Essa é a minha dúvida. É se nós estamos do lado de Deus. A minha oração desta noite é que você esteja do lado do Senhor Jesus Cristo. É que, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, você possa fazer. Você possa abrir a porta do seu coração. Você possa não temer ser um verdadeiro cristão. Abraçar o Senhor Jesus Cristo. Abrir a porta do coração e dizer: Senhor, talvez eu tenha sido como Pedro, Senhor, eu tenha te negado tantas vezes. Talvez, Senhor, eu tenha traído o Senhor. Eu tenha aceito que as migalhas do mundo têm a oferecer,
Ah, Senhor, perdoa. Aceita-me, Senhor. Aceita um pobre pecador. Nós precisamos desesperadamente do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você renda o seu coração àquele que é o soberano Rei, aquele que é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Se você ainda não tomou essa decisão, nós queremos convidar você a tomar, a refletir a sua vida, a pensar. Quem sabe você esteja hoje aqui e ainda, quem sabe, tenha se desviado, se afastado. Deus conhece o seu coração. Como igreja, nós desejamos e queremos caminhar com você, seja qual for a situação. E a nossa oração é que você possa crer e possa entregar a sua vida a Ele. Porque é fato, o Rei está voltando. E naquele dia, se você lamentar, você irá lamentar, sim, pelo resto de sua vida, por toda a eternidade. Mas Deus permita que você possa hoje, em vez de lamentar, você possa louvar ao Senhor. Você possa olhar para os céus e dizer: Senhor, entra no meu coração, faz morada. Eu quero ser um verdadeiro cristão. Eu quero te servir por todo o tempo que o Senhor me concedeu. Eu quero entregar a minha vida ao teu Filho Jesus. Se você deseja tomar essa decisão, nós gostaríamos de saber, ao término do culto, quando estivermos à porta, queremos orar com você. Queremos dar o apoio que Deus assim nos permitir como igreja, para que você possa ser um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Que você possa se unir a outros pecadores que estão lutando para seguir e servir ao Senhor, porque o Rei está voltando. Que Deus, pois, assim nos abençoe. Vamos colocar de pé, nós vamos adorar ao Rei. Vamos cantar este hino antigo, mas tão belo, tão bonito, que você possa cantar com toda a força do seu pulmão. Bote voz, bote força, que você possa exaltar ao soberano Rei de todo o seu coração. Deus abençoe. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, dos martelos dos ombreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam rumo aos quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o
subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para lá, o Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Teve gente que filmou, eu estou achando que foi como que isso assim, quem sabe foi a última vez que a gente estava reunido. Então, se amanhã você procurar alguma notícia da igreja e a igreja não estiver aqui, o pastor não estiver aqui, cuide da minha sogra. Então é porque ela e você ficaram. Amém não, né? Ainda bem que ninguém deu amém. Mas nós temos que crer e viver na expectativa da vinda do Rei. Será gloriosa. Não há palavras para expressar. Vamos orar ao Senhor. Depois nós vamos impetrar a bênção. Queremos pedir que você logo após se assente rapidamente. Temos algumas palavras para os irmãos. Pai Santo, nós te adoramos por teu Filho Jesus, o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Deus, abençoa os nossos corações, nos ensina a sermos servos, não servos inúteis que fazem só o que foi ordenado, mas nos ajuda a irmos além com tua graça e misericórdia, com o teu poder sobre as nossas vidas. Nós podemos fazer. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, que tu nos dês a graça de testemunharmos daquele que é o nosso Rei, como súditos, servos, discípulos, possamos obedecer-o, Senhor. Mais uma vez clamamos a tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos ensina a andarmos aos teus pés. Traze-nos aqui, Senhor, ao longo da semana para te servir. Abençoa-nos no próximo final de semana. Que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Abençoa o coro da tua igreja. E bendizemos por louvores tão singelos e profundos, tão belos. Que as nossas vidas sejam também belas. Abençoa os teus servos. Abençoa, Senhor, os musicistas, a todos que servem e trabalham, Senhor, nesta igreja. E nos dá o prazer e a alegria de testemunhar do Senhor Jesus. Que o inimigo não tenha vantagem sobre as nossas vidas, mas que o teu nome seja glorificado em tudo, no nosso viver, para o louvor da tua glória. Assim, ó Pai, nós te oramos e te bendizemos, clamando que tu nos abençoes nesta semana que inicia. Te oramos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. Recebei a bênção e que a graça do nosso Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e soberano Rei Jesus, e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações, o poder e o fruto do Espírito Santo,
estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, hoje e agora, e para todos sempre. Amém.